Glória a Jesus. Quero saudar meus amados irmãos na paz do Senhor, amém? Vamos para o melhor? Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor. Levante suas mãos, ergue em direção a ele, porque as suas mãos são mãos de profeta, amém? Glória a Deus. Amado e eterno Deus, soberano e eterno Pai, muito boa noite a todos, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Encarecidamente vos peço, pegue o teu exemplar bíblico e abra a mesma em 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Iremos fazer uma leitura nesta noite. Eu já quero tributar a Deus honra, glória, louvor e exaltação, agradecer a Ele pela oportunidade de poder estar conhecendo vocês aqui nesta noite. Agradeço a pessoa do pastor Lira, pastor presidente desta igreja, desse ministério, que tem feito a diferença sobre a terra, pela oportunidade de, nesta noite, trazer um ensinamento para os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vitor Brito, eu sou oriundo de uma cidade chamada Salvador, no estado da Bahia, porém, a obra de Deus nos levou ao estado de São Paulo, e lá temos feito a obra do Senhor, congregando ali na Assembleia de Deus o Ministério do Belém, em São Paulo. Faço menção também ao nosso amigo, pastor Rodrigo Lira, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Nosso amigo, já uma amizade que já tem datas e que Deus aprovou a hoje estarmos aqui, Também quero fazer menção a esse nobre pregador que eu conheci por aqui, o Micael, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Temos algo em comum, temos amigos aí, pelo Brasil, que também ministram a palavra do Senhor, e eu fiquei muito feliz também poder conhecer a pessoa dele, amém? Amados, sem delongas, vamos de texto bíblico. Em algumas epígrafes está escrito ministros de Cristo. A epígrafe é algo muito opcional, tá? Então pode ter em algumas e outras não, mas o texto nos diz, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se que dos mordomos, que cada um se ache fiel. Olhe para cá, diga comigo o tema a ser tratado nessa noite. Eu falo, vocês repetem, amém? Diga comigo então, sendo como mordomos no convés de baixo. Nesta noite nós iremos aprender o real significado do que é ser um ministro de Cristo. Que Deus continue fortalecendo esta igreja. Tome assento. Senhoras e senhores, amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, pessoa amiga simpatizante da nossa fé. A primeira pergunta que não quer calar é sabermos o significado do termo evangelho. A palavra evangelho é uma palavra de origem grega, do termo evangelion, que quer dizer nada mais, nada menos que boa nova. Mas o real sentido da palavra evangelho, ou evangelion no grego, significa navio graneleiro. O navio graneleiro é nada mais, nada menos que uma forma de embarcação que levava alimento para a terra inóspita, ou seja, que levava comida, suprimento, para as regiões que careciam de alimentos. É aqui então que já entendemos a eficácia desse termo e por que esse termo foi atribuído ao Mestre Jesus, quando utiliza esta expressão para dar atribuição à sua obra aqui na terra. Jesus falou sobre fazer o ide. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer está condenado. A primeira prerrogativa que eu aprendo é que fazer o ide é uma chamada imperativa, ou seja, é uma ordem. Você não é obrigado a servir a Ele, mas se for servi-lo, que sirva em espírito e em verdade. E se você se compromete a servi-lo, compreenda que fazer o ide é uma obrigatoriedade, é uma chamada imperativa. Agora, o mais interessante, caríssimo pastor Lira, é que quando nós nos atentamos ao Evangelho,
percebemos que o evangelho é levar boa nova, ou seja, é levar uma boa notícia, é levar uma mensagem, porque aos anjos não foi atribuído a pregar o evangelho, mas a nós seres humanos sim. Os anjos não pregam o evangelho, mas o ser humano prega, porque foi sabido e cabido a nós propagarmos e anunciarmos as boas novas. E quando nós olhamos o sentido de evangelho, percebemos que levar as boas novas é como uma embarcação que vai levar alimento onde não tem. É como uma embarcação que vai levar comida onde não tem. É como uma embarcação que vai levar a suprir a necessidade de quem tem. É como uma embarcação que vai levar alegria para quem não tem. É como uma embarcação que levará uma mensagem de vida para quem não tem. É como uma embarcação que vai levar esperança para quem não tem. É como uma embarcação que vai levar libertação para quem não tem. É como uma embarcação que vai levar a salvação para quem não tem. Ou seja, evangelho é nada mais, nada menos que levar a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, fazer com que a vontade do mesmo seja feita, e através disso se cumpra a prerrogativa do que Cristo veio fazer. Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Ou seja, já pega a revelação. Eu entendo nesta noite, neste dia de hoje, que a pregação do evangelho é trazer paz, alegria, gozo, esperança, libertação. A pregação do evangelho levanta o aflito, o contrito, o caído, o depressivo, aquele que precisa de uma palavra de refrigério, de avivamento, de cura, de poder, de libertação. Aquele que necessita que a sua alma seja viva, aquele que levanta o seu espírito abatido. Nesta noite, o meu Deus me tira da zona leste de São Paulo para lhe trazer uma palavra profética à tua alma, à tua vida. Do jeito que está não fica. Nesta noite, alegra teu coração, porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você acredita, joga a mão para cima, glorifica Ele, exalta Ele nesta noite, porque Ele está neste lugar. Olha para cá. Além disso, eu compreendo que evangelho é a manifestação do poder de Deus dado à igreja. Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E a palavra poder no grego significa dunamis, que quer dizer como dinamite. Ou seja, o evangelho é tão poderoso, tão eficaz, que é comparado a uma dinamite que quando é lançada ela causa um impacto de transformação, de arrependimento, de mudança de postura, de comportamento, de graça, de mudança de caráter. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que sonegava não sonega mais, aquele que traía não trai mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que quer tirar vantagem já não tira mais, aquele, aleluia, que mentia já não mente mais, aquele que espancava já não espanca mais, aquele que é agressivo já não é mais agressivo. Ei, o evangelho muda caráter, aperfeiçoa o indivíduo, porque no evangelho opera em nós um termo do grego que quer dizer metanoia. A palavra metanoia para o português quer dizer arrependimento, mudança de postura ou de comportamento. No original hebraico, a palavra é nada mais, nada menos que techuvá, que quer dizer mudança de posicionamento. Se eu estou caminhando por uma direção, eu vou voltar e vou me arrepender para Deus. Para quê? Para que eu possa entrar no centro da vontade dEle, para fazer a vontade dEle, do agrado dEle, viver no beneplácito da vontade dEle, ou seja, estar no centro da sua vontade. O evangelho proporciona isso, ou seja, evangelho é o poder que nos aproxima de Deus, que nos faz arrepender das nossas vidas, velhas práticas, que faz com que a velha criatura seja sepultada e se cumpre aquilo que está escrito aos Efésios. Ei, aquele que está em Cristo nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Neste culto de ensino
ensino. O meu Deus está dizendo a sua alma: olha para cá, do jeito que está não fica, mas Deus tem te dado o que o diabo roubar. Então nessa noite seja impactado, porque o evangelho causa avivamento, o evangelho traz esperança, o evangelho levanta estima, o evangelho dá poder, e o poder de Deus se manifesta em nós, se manifesta na igreja e transforma o indivíduo para que ele não seja mais a mesma pessoa. Então por favor, joga a mão para cima, exalta ele, glorifica ele, bendiz a ele, engrandece a ele, porque nesta noite o evangelho de Cristo é poder para todo aquele que nele crê. O evangelho de Cristo manifesta fé. E eu vi o pastor falando aqui, e a palavra fé é nada mais, nada menos que o termo confiança. E confiar em Deus é o comparativo de uma criança que se lança aos braços do pai, comparado a estar em cima de um sofá, crendo que o seu pai não deixará caí-la e a pegará. Confiar em Deus é o comparativo a qual você, quando está no meio de um avião, não sabe quem é o piloto, nem a história dele, mas sabe que o piloto conduzirá o voo e chegará no seu destino. Confiar em Deus é viver no campo da improbabilidade humana, da perspectiva espiritual, ou seja, do qual você não vê, mas sabe que está no controle o Senhor de tudo, que você pode estar não vendo, mas Ele controla a sua vida, Ele sabe teu amanhã, Ele sabe o teu dia de hoje, Ele tem tudo cronometrado, ou seja, Ele está acima do Kairos, acima do Cronos, acima do Aion, Ele controla a temporalidade. Antes que você soubesse estar aqui, Ele já sabia que você estava aqui. Ele já sabe o teu amanhã, o teu porvir. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Ou seja, Ele já escreveu tudo nas Escrituras. Ei, nessa noite você pode dar um voto de confiança e acreditar que nós estamos sendo guardados por Ele. Calma, eu vou para o texto. Quando falamos de fé, eu faço um exemplo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se nela esperam. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos por meio da palavra de Deus. Ora, todo aquele que se aproxima de Deus, que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, você canta pela fé, adora pela fé, exalta pela fé, dirige o culto pela fé, prega pela fé, vai para o trabalho pela fé, vive pela fé. Sabes por quê? Porque pela fé estás em pé. Não andamos por vista, mas andamos pela fé. E é esta fé do qual o anjo Gabriel, quando viu a Maria, ele disse: há alguma coisa impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível. A minha avó já dizia lá no interior da Bahia: meu filho, impossível é uma palavra muito grande que a gente pequena usa para tentar te oprimir. Então nessa noite, igreja viva, igreja militante, o meu Deus está dizendo à sua alma: ei, viva por meio da fé, creia no evangelho e você não será frustrado, porque o evangelho é a revelação de Deus que nos guarda para a vida eterna. Agora que compreendemos a noção de evangelho, a noção do que é o poder do evangelho, que o evangelho causa em nós, iremos tratar acerca do texto aos Coríntios. E compreendendo a história desse texto, para quem não sabe, a cidade aos Coríntios é uma cidade portuária, localizada na província da Caia, ou seja, no país da Grécia. E os gregos eram conhecidos no mundo antigo como berço da civilização ocidental. É na Grécia que temos a figura de Hipócrates, o pai da medicina. É na Grécia que temos a figura de Sófocles, o pai do teatro. É na Grécia que temos a figura de Heródoto, o pai da história. É na Grécia que temos a história de Sócrates, Platão e Aristóteles, os pais da filosofia. Ou seja, a civilização grega, ela é aversiva ao que chamamos de algo fé, porque a racionalidade faz predomínio.
Apesar dos gregos serem politeístas e adoravam diversos deuses, dentre eles Zeus, Poseidon, dentre eles Ares, dentre eles Afrodite, Ártemis, Hermes, eles tinham várias crenças e mitologias. Mas agora os gregos se deparam com o evangelho de Jesus Cristo. E me faz lembrar no capítulo 17 em Atos dos Apóstolos, quando Paulo está no Areópago. E este Areópago é localizado em Atenas, que é a capital da Grécia, berço da filosofia. E Paulo está pregando, e existe imagem de diversos deuses, pastores. E ali o apóstolo Paulo vê a imagem e uma escrita que diz lá: ao Deus desconhecido. Paulo era muito esperto, um judeu helenizado, usado por Deus, inspirado. Capítulo 9, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, o próprio Jesus se revela dizendo para ele: Ananias, vai até ele, porque ele é para mim um vaso escolhido para pregar o meu evangelho aos reis e aos grandes dessa terra, e eu lhe mostrarei o quanto deverá padecer por amor do meu nome. No capítulo 8 ele consente com a morte de Estevão, escreve cartas para Damasco para perseguir aos cristãos e se converte ao evangelho de Jesus. Ou seja, parecia que era impossível, mas o evangelho é tão poderoso que alcança quem não quer. E quando alcança a vida de Saulo de Tarso, não é mais a mesma, e agora ele se chama Paulo, do grego Paulos, que quer dizer pequeno. Pequeno na estatura, notável diante de Deus. Paulo é um dos grandes missionários e apóstolo constituído para os gentios. Um homem extremamente preparado na intelectualidade e no poder de Deus. Paulo agora está abrindo igrejas nas suas viagens missionárias. E o mesmo agora está na cidade de Coríntio, que é conhecido pelas diversas arquiteturas, pelos portos e pela vida promíscua de prostituição. As prostitutas de Coríntio eram conhecidas por cortarem seus cabelos e se relacionar com diversos homens. Havia as prostitutas cultuais, aquelas que eram prostitutas sacerdotisas de Afrodite, que era a deusa da beleza, da sensualidade e da carnalidade. Corinto era uma cidade muito promíscua, mas interessante, em meio à promiscuidade, ao pecado exacerbado, pastor, a glória de Deus aumenta, o poder de Deus se manifesta. Por quê? Porque onde há erro, onde há falha, onde há pecado, a glória de Deus, está escrito, onde superabundou, aleluia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que onde há falha, onde há erro, onde há engano, a graça de Deus se manifesta de forma poderosa, apoteótica, sobrenatural, instantânea. E nessa noite eu estou pregando para você. Talvez você entrou aqui triste, cabisbaixo, pensando em parar, pensando em desistir. Fica tranquilo, sabes por quê? A graça do evangelho de Cristo está sobre você neste dia de hoje, e ela te cura, te liberta, te fortalece e não vai fazer você parar. Calma, calma, olha para cá, escute isso. Agora que entendemos que Coríntios é uma cidade tão promíscua, que existia um termo chamado corintianizar. E eu fui pesquisar, e o termo corintianizar quer dizer ter uma vida boêmia, de prostituição. O ato de corintianizar era o hábito ao qual os homens se relacionavam com homens, mulheres se relacionavam com mulheres, e aquela fala mundana que existe até hoje era hábito naquele lugar. Ninguém é de ninguém, ninguém pertence a ninguém. Mas o evangelho chega, e quando o evangelho chega, escute isso, o evangelho causa poder, e poder proporciona mudança, libertação, cura, salvação. Quem se prostituía para de se prostituir. Quem andava no pecado para de andar no pecado. Por quê? Porque a graça de Deus em Cristo Jesus toma conta. E o apóstolo Paulo é um dos fundadores desta igreja aos Coríntios. E ele escreve a primeira carta aos Coríntios, falando e elogiando a igreja, mas trazendo uma série de pontos críticos. E esse estudo não daria para falarmos de todos, porque são 16 capítulos. Ficaremos até o 4 e focaremos no capítulo 4. Porque no capítulo 1 ele traz uma palavra de saudação,
No capítulo 1 ele fala que a igreja foi enriquecida, no versículo 5, de toda a palavra, em todo conhecimento, conhecimento de Deus. A igreja de Coríntio foi enriquecida com os dons espirituais e a manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus. A igreja aos Coríntios foi chamada para a comunhão com o seu Filho. Aí no versículo 10, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, mas antes sejais unidos, um mesmo pensamento e no outro em um mesmo parecer, ou seja, que dentro da igreja e fora da igreja haja respeito entre os irmãos, que se evite a contenda entre vós. Além disso, vocês ao qual querem trazer dissensões dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e eu sou de Cristo. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: estás Cristo dividido? Foi Paulo crucificado entre nós? Fostes batizados no batismo do nome de Paulo? Aí vem Paulo: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não me incluo na responsabilidade de assumir nenhum tipo de critério de liderança na igreja, para ser nenhum tipo de referencial afamado, ou para ser nenhum tipo de liderança a qual só a minha imagem venha a ser enaltecida. Não, eu estou fazendo a obra porque o nome dele tem que ser exaltado. Eu estou fazendo a obra porque ele tem que ser adorado. Eu estou pregando o evangelho porque é importante que ele apareça, que eu diminua e que ele cresça. Ei, a Assembleia de Deus do Norte do Brasil, a palavra que vos trago nessa noite é essa: importa que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, a glória é dele. Se você acredita nessa palavra, joga a mão para cima e glorifica ao povo e à igreja que exalta e leva o nome de Jesus à frente. Foi essa a missão que ele nos deu, pastor: levar o nome dele. E é aqui que começa o segredo da mensagem. Por quê? No capítulo 1 já vai dando a prédica para o capítulo 4. Calma que eu vou chegar lá. Paulo está dizendo: a glória não é minha, se eu faço é para a glória dele. Igreja, para de dissensão, porque lá está batendo. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Paulo está dizendo: não, cada um de nós temos uma importância na casa de Deus, para que ele seja glorificado. Aí olha só, ele diz: Cristo não me chamou só para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz não se faça vã. Eu sou professor, sou teólogo, sou historiador, tenho outras formações também, dou aula de homilética, de grego e hebraico. Mas eu aprendi uma coisa: quando eu comecei a pregar, eu cometi algumas falhas, e eu falo isso para os obreiros aqui nessa noite. Pastor Rodrigo, por eu gostar de estudar, de buscar, eu queria que a minha mensagem fosse muito rebuscada, muito culta, intelectual, para que eu pudesse agradar o público. Só que foi passando o tempo, eu percebi que essa mensagem que eu pregava não causava o efeito que era necessário. Aí eu fui aprender uma coisa que hoje eu coloco em prática. Claro, pelo nível de formação, obviamente que a nossa linguagem melhora, ela fica mais aperfeiçoada, isso é natural. Mas observe bem, uma palavra poderosa, ela é temperada com sal, ela é simples, eficaz e profunda. Eu sei que eu trouxe aqui no culto de ensino alguns termos, porque obviamente é um culto de ensino, mas a gente sabe, e pregadores que aqui me ouvem, pregadoras que aqui me ouvem, para fazer bem feito, vá no feijão com arroz,
Vá naquilo que é básico, que é simples. Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Não precisa de muito rebuscamento, não precisa de muito enfeite, não. Vai na simplicidade, que a graça vai ser contigo, vai te preencher, a glória vai tomar a casa, e o nome de Jesus já pegou lá na enche nessa noite. A graça de Cristo vai preencher o ambiente, e o nome dele vai ser glorificado. Sabe por quê? Eu aprendi, está escrito Mateus capítulo 10 versículo 20, eu gravo na minha memória e no meu coração: quando vós falares de minhas palavras, não vós falarás, mas o Espírito que está em vós falará por ti. Ou seja, é o Espírito de Deus que usa a minha vida, que me capacita. Ele falou ao profeta Jeremias: ei Jeremias, abre a tua boca que eu te encherei. Agora tem um detalhe. Eu pastorei também a igreja. Eu tinha um obreiro que ele cometia uma gafe. Ele chegava, é culto de ensino, ele chegava no culto, ele trabalhava em obra, ele era pedreiro, trabalhava o dia todo. A questão não é o fato de ser pedreiro não, tá? Ele chegava na obra, aí botava ele para dar um culto, ensinar, né? Ele ia fazer o culto lá. Chegava assim: irmãos, eu nem li a Bíblia, nem meditei na palavra. O que eu abrir aqui vai ser o que Deus quer falar. Pelo amor de Deus, obreiros. Eu sei que aqui não acontece isso. Mas pregadores que me ouvem, irmãos que nos ouvem na internet, como é que você vai dar de alimentar se nem você come? Como é que você vai ensinar se nem você estuda? Não adianta dizer: a graça vai me encher. Cadê a Bíblia? Não, Jeová vai me dar agora. Cadê a leitura? Crescei-vos na graça e no conhecimento. Olha, um complementa o outro. Então não adianta trazer essa historinha dizendo que só a graça vai preencher se você não lê Bíblia, se você não se prepara e não se capacita. A igreja precisa acompanhar esses andamentos, essas filosofias, essas heresias que vêm para tentar chocar com a doutrina, o ensinamento e os valores da igreja, que são princípios inegociáveis. A igreja é uma fonte de resistência na sociedade humana. Somos a luz desse mundo e o sal da terra. Não é a igreja que acompanha o mundo, mas é o mundo que tem que acompanhar a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja tem a sabedoria dele. É o que Paulo está dizendo. Eu não prego por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração de espírito e de poder. Ou seja, a palavra que eu prego, ela vem de Deus, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ou seja, a igreja viva. Olha o que Paulo escreve: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar os que são, ou seja, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Ou seja, tem que buscar, tem que pedir, tem que querer. Aí olha só, coisa rápida, ó. Capítulo 2, Paulo vai falar sobre o alvo da pregação. A minha pregação e a minha palavra não consiste em palavras de sabedoria humana, demonstração de espírito e de poder. Ou seja, eu falo da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual ordenou séculos para a nossa glória, que o mundo e os príncipes dessa terra não conheceram. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dando um tapa na cara dos gregos, porque os gregos vêm com filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, Sêneca, entre outros filósofos da época. Aí Paulo está dizendo: calma aí,
Eu até respeito a filosofia, mas a filosofia que é o amor à sabedoria humana é vã, é vil. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, Tiago já havia dito isso, vem do Pai das luzes, que nos revela o verdadeiro propósito e busca de sentido de existência. Nesta noite você é sábio, por quê? Porque você sabe o teu propósito com Deus. Nesta noite você é sábia, sabe por quê? Porque você sabe o que veio fazer aqui na terra. O mundo está chorando e achando que está vivendo em alegria. Tem festa do boi garantido, festa em Parintins, caprichoso, entre outras coisas, mas nós estamos com Cristo. É a igreja buscando a Deus, se protegendo, porque uma hora Ele vai voltar. Nós sabemos o nosso real propósito de vida, nós sabemos o que queremos com Deus. A busca de sentido sempre foi algo que preocupou os filósofos. E Paulo está dizendo, a nossa verdadeira preocupação é agradar e fazer a vontade de Deus, do único e verdadeiro Deus que fez os céus e a terra, e não existe outro além dele. Ele está acima de Afrodite, ele está acima de Poseidon, ele está acima de Ares, ele está acima de Hera, ele está acima de Ártemis, ele está acima de Hermes. Ele está acima de todo o panteão grego, de todo o panteão egípcio, de todo o panteão babilônico, de todo o panteão africano, de todo o panteão indígena. Ele tem, Ele pode. Ele se revelou e disse: eu sou o que sou, aquilo que torna a ser Jeová, Jireh, Adonai, chamar El Leon, El Shaddai, o Todo-Poderoso. João havia dito: este sim é o verdadeiro Deus e a vida eterna, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Ele está aqui nessa noite, garante e protege a tua igreja, irá arrebatá-la. Capítulo 3, já estou terminando. Paulo vai falar: irmãos dentro da igreja, falo com vocês como pessoas espirituais, se alimentem do alimento sólido. Uma hora o alimento líquido vai ter que parar. Vocês precisam amadurecer. A igreja de Corinto era uma igreja espiritual, tinha os dons espirituais, mas era uma igreja que ainda era menina, que ainda brigava por besteira, que ainda brigava por oportunidade, que ainda brigava para ver quem ia ser melhor, quem era pior, que ainda brigava por coisas que eram tão fúteis, coisas que eram tão carnais. E Paulo está dizendo: igreja de Corinto, não vai por esse caminho. Eu, como líder, estou orientando a vocês a irem por este. Ou seja, a responsabilidade de todo líder é apontar o caminho correto para que as ovelhas não se percam. E Paulo está fazendo isso porque ele percebe que esta igreja está crescendo, mas desordenadamente, porque muitos estão achando que porque tem o dom, porque prega melhor, canta melhor, fala mais bonito, tem mais estudo, é melhor, pode mais, porque tem mais dinheiro, dizima mais. Não, você tem uma liderança e tem que estar debaixo da liderança, que é o pastor da igreja, porque você não sabe o que faz, você não tem juízo próprio, você não sabe por onde anda, mas aqueles a qual Deus constituiu pastores foram escolhidos por Deus para conduzir a sua igreja ao céu de glória e à vida eterna. Sabe o que ele está dizendo aqui? Respeitai-vos a vossa liderança. E há um problema muito grande na igreja hoje de alguns irmãos, e eu falo até da minha classe de pregadores. Tem muito pregador que não tem pastor. Tem muito pregador que quer se pastorear, não está debaixo de uma liderança. Eu, para estar aqui, estou com carta de recomendação, tenho a minha credencial pastoral, meus líderes sabem que eu estou aqui, minha família sabe que eu estou aqui. O exercício itinerante não é uma aventurança, apesar de estar conduzido pela fé, porque está escrito, João 3,8, vento só para onde quer, ouves a sua voz, não sabe para onde vem nem para onde vai, sim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Mas não é aventurado para não ir sofrer onde Deus não mandou você ir, e depois chora: oh Deus,
Mandei você ir. Agora, quando ele manda, ele garante. Ó, e ele ainda surpreende, viu? Dá presente, manda oferta, abençoa. Tem prova, viu? Mas ele honra. Quando estamos vocacionados e direcionados pelo Espírito de Deus, Ele garante a nossa jornada. Aí olha só. Chegamos onde eu queria, capítulo 4. Versículo 1 e 2 eu termino. Ministros de Cristo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Eu fui estudar o termo ministro. Diga comigo assim: ministro significa ruperetas. Ruperetas. A palavra, Micael, ruperetas é uma palavra do grego e ela está escrita no texto. Aqui está no português, mas no grego está escrito rupereta. Rupereta. No caso, ruperetoi, porque no plural, no grego, termina com i. Ruperetoi. E ruperetoi ou rupereta quer dizer nada mais, nada menos que remador. Diga comigo, rupereta significa remador. Aqui no Amazonas, todo mundo sabe o que é um remador. Pegue o segredo, eu vou terminar. Eu queria chegar aqui, nesse culto de ensino, para lhe trazer essa revelação aqui da palavra. Lembra do evangelho que a gente falou? Que é boa nova? Que é comparado a um barco que leva uma boa notícia? Pega a senha. O barco para ir precisa de quem? Precisa de um remador. Precisa de pessoas. Pega a senha. Então, ruperetas é o remador da parte inferior do convés. Ele está na parte que ninguém vê. Tá pegando? Ó. Na parte de cima está a população, né? A tripulação, está lá as pessoas que precisam navegar, né? Só que tem gente embaixo. Naquela época, para a embarcação funcionar, tinham remos. E tinham homens que tinham que remar. Só que eles ficavam na parte de baixo. E ninguém os viam. Muitas dessas embarcações não tinham janelas, fazia muito calor, eles só comiam pão e água muitas das vezes. Os ruperetas remavam. Isso, é alfaiate, né? Hoje chama de alfaiate. Pegue o segredo. Para a embarcação funcionar, primeiro, todos devem remar. Segundo, devem remar no mesmo sentido. Terceiro, união. Quarto, propósito. Quinto, dedicação. Sexto, fé. Sétimo, convicção de que vai chegar do outro lado. Obreiros que me ouvem nesta noite, ruperetas de Deus, continuem remando. Pastor, mas ninguém está me vendo. Pastor, ninguém está me vendo. Pastor, ninguém está vendo. Oh, pastor, eu estou sofrendo, mas continua remando. Estão me humilhando, mas continua remando. Ah, não me ama, mas continua remando. Ah, eu quero subir. Não, vai continuar remando, porque precisa de remadores para poder levar a embarcação do outro lado, garantir a salvação do que estão em cima. Ei, obreiros, ei, ministros, nós fomos chamados para sofrer, para remarmos a chegar ao outro lado. Quantos acreditam? Joga a mão para cima, glorifica Ele, aplaude a Jesus.
Fica de pé. Paulo está dizendo aqui: ruperetas, remem. Mas ninguém está vendo. Reme. Esse é o real sentido do termo ministro. O que é o ministro? É um representante da embarcação. Sabe por quê? Porque pode até não saber quem está remando, mas sabe que o barco só chega porque tem remador. Conversamos um pouco, conheci um pouco a sua história. E todo esse trabalho, se Deus não fosse contigo, esse povo não seguiria. Eu preguei numa igreja muito conhecida aqui no Brasil, sem precisar citar nomes que a gente não cita, lá no estado de Santa Catarina, onde tem um missionário que fez um trabalho muito lindo, onde tem um evento que é o mais famoso do mundo de pregação e de missões. Quando eu cheguei lá, tiraram a imagem dele dentro da igreja, apagaram a história dele. Mas Deus falou ao meu coração: podem até apagar aqui, mas lá não apaga. Sabe o que é que ele está dizendo para ti, pastor? A história que está sendo construída aqui, importante é que seja valorizada lá. Uns vêm, ficam, outros vêm e vão. Vai, vem, vem e vão. Uns permanecem, dão exemplo, geram frutos. Mas a memória de um rupereta perante o navegador, o comandante da obra, ela jamais é esquecida. E quer saber de um detalhe? O comandante da embarcação sabe o nome de todos os remadores. Ei! O comandante sabe quem você é. Ele te conhece pelo seu nome. João, Paulo, Maria, Pedro, Rodrigo, Raimundo, Teresa, Vitor, Paulo, Tiago, Jonas, Jonatas, eu vos conheço pelo seu nome. Ei, Jesus Cristo te conhece, igreja. Ele não te deixa, não te desampara, não lhe perde de vista. Que sejamos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, para que possamos ser achados fiéis. O mundo pode não valorizar o nosso trabalho, mas o comandante da embarcação nos conhece. Chegaremos do outro lado, o nome dele será glorificado e estaremos com o nosso nome escrito no livro da vida, como memorial eterno de uma igreja viva e militante. Nessa noite, fecha os teus olhos. Alabassuria, derebe canta alabassuri, me canta alabaia. Ramanto de provia, derebe alabassuria da alabaia. Eu vou orar pela tua vida. Nessa noite você não sai da mesma forma. Eu ministro no teu coração. Quando colocares a tua cabeça no travesseiro, vai se lembrar dessa palavra. Ela vai te gerar esperança, e o teu amanhã será de fé, de alegria e de motivação, de que você está remando no sentido da vontade de Deus. Fecha os teus olhos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, começa a trabalhar agora, meu Senhor. Vai enchendo, vai desfazendo, vai curando, vai libertando. Vai, meu Senhor, operando agora. Canta labassuri, me canta labaia. Enche nessa noite o teu povo. Renova, Senhor, a tua igreja, na planta dos pés, no fio do cabelo. Que os ruperetas de Deus saibam o seu valor no evangelho. É por isso que você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Rupereta de Deus, remador do Senhor, avancemos para chegarmos do outro lado. Terminei.
Terminei. Se uma coisa que o Rupereta faz quando ele rema, é que ele rema com força, olha para frente e acredita que vai chegar. Todos precisam remar com a mesma força, mesma intensidade. Isso me faz lembrar, e eu encerro agora, como alguém que marcha. Pois quem marcha não anda para um lado, não anda para o outro e segue em frente. Seja, nesta noite, diga comigo, nós cremos que vamos chegar do outro lado. Na embarcação, o comandante tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bate palmas para Jesus. Deus abençoe.